Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Um corante utilizado em doces pode ajudar no tratamento do mal de Parkinson. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará fizeram a descoberta e estão estudando a substância. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia do Ceará. O Parkinson é causado pela morte de neurônios de uma parte do cérebro responsável pela produção de dopamina, um neurotransmissor que tem papel importante no controle motor. A doença acomete pessoas de todas as idades, mas a maior parte está na faixa etária entre 50 e 60 anos. Pode afetar ainda outras partes do corpo, como bexiga e intestino. É degenerativa e não tem cura. Esta neurologista explica que é possível conviver com a doença, com tratamento medicamentoso, aliado à fisioterapia e à atividade física. O uso de estratégias de reabilitação, que pode ser a fisioterapia convencional, mas pode passar como pilates, como hidroginástica, como dança, né? Todas essas estratégias de movimentação que são muito bem aceitas pelo paciente, além da fonoterapia, terapia ocupacional, que também são estratégias de tratamento não medicamentosas. E em relação ao tratamento, a gente também tem um tratamento cirúrgico que a gente realmente reserva para aqueles casos em que o tratamento medicamentoso não foi satisfatório. Existem muitos estudos que buscam uma maneira de bloquear o Parkinson. Tem estudos que estão em andamento, que usam vacinas, tem estudos que usam técnicas cirúrgicas, o transplante voltou a ser considerado, né? Então a gente tem estudos em andamento em relação a isso, mas eu acredito que dentro dos próximos anos a gente ainda não vai ter eles aqui na nossa prática clínica para oferecer para os nossos pacientes, mas saber da perspectiva de que há algo sendo feito, muita coisa sendo feita já é revigorante para quem tem essa doença. A Universidade Federal do Ceará tem investigado um corante azul utilizado em doces, o Brilliant Blue, no combate ao Parkinson. Nesses estudos, foi descoberto que as propriedades da substância protegem os neurônios, evitando algumas lesões provocadas pela doença e reduzindo as discinesias, aqueles tremores característicos. A pesquisa está em fase pré-clínica, realizada apenas em animais, que são induzidos a desenvolver uma condição similar ao Parkinson. Ela consegue diminuir a inflamação e ela consegue diminuir a lesão numa região que é afetada na doença de Parkinson. Então, experimentalmente, a gente lesa essa região e quando a gente trata com esse corante, a lesão é bem menor nos animais que foram tratados do que nos animais que são os animais do grupo controle. Mas outro estudo ainda deve ser feito, caso o corante seja visto como um remédio, a alteração da molécula que dá a coloração azul. Esse rato da imagem, após passar por testes, ficou com algumas partes do corpo azuladas. Se a indústria farmacêutica se interessasse, ou os estudos clínicos começar com estudos em pacientes. Apesar da molécula ainda tem que ser modificada, porque como ela é um corante, como eu falei, ela ainda fica algumas regiões do corpo azul. Então ainda teria que fazer uma mudança na molécula para ela ser melhor absorvida e não ter esse efeito, né, de corante, de deixar azul. Mundialmente reconhecido, o pintor, escultor, desenhista e muralista Atos Bulcão deixou sua marca em diversas ruas e palácios da capital brasileira. E no ano de seu centenário, ele recebeu uma belíssima homenagem no Congresso Nacional, além de uma sessão solene, uma exposição com diversas de suas principais obras. Nesta reportagem da TV Senado, você vai conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Atos Bulcão. Atos Bulcão nasceu no dia 2 de julho de 1918, no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, tomou uma decisão pessoal que impactou a história da arte. Um dia, ele disse que lendo o Rainer Maria Rilke, com as cartas ao jovem poeta, ele tinha lá, tem um trecho do livro em que ele disse: você
acha que você não pode viver sem a arte, então vá viver com a arte. E ele disse que nesse momento ele achou que estava bom de tentar ser médico para agradar o pai dele e se dedicou mais às artes. A decisão de largar a medicina ocorreu no mesmo ano em que o artista se tornou assistente de Cândido Portinari, outro grande nome do modernismo brasileiro. Eles trabalharam juntos na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, na execução do mural de São Francisco de Assis. Atos conviveu e ficou amigo de outros artistas, entre eles Roberto Burle Marx. Começou a colaborar com Oscar Niemeyer em 1955 e 2 anos depois já fazia parte da equipe que iria construir Brasília, onde morou pelo resto da vida. Eu, no princípio, pensei que o meu mundo, minha galáxia, fosse teatro, mas eu vi que não era. Pouco a pouco, eu gostava de desenhar desde criança, mas não dava muita importância a fazer isso. Mas gostava muito de pintura, de salões de belas artes. No Rio havia o hábito, né, de frequentar salões. E foi por isso a coisa aconteceu assim. Eu comecei a ver mais exposições. No meio de arte eu conheci pintores, eu fiquei amigo dos Cria, do Bianco, depois do Burle Marx. Depois do Burle Marx me apresentou o Niemeyer. E assim eu fui achando a minha turma, né, como se diz. O acervo de Atos Bucão está por toda a cidade de Brasília e suas cores realçam com o concreto da arquitetura modernista. São mais de 260 obras espalhadas em hospitais, casas, estabelecimentos comerciais e culturais e até mesmo em templos religiosos, como esse aqui. Ele era uma pessoa muito interessada pelas coisas, muito generosa naquilo que sabia e extremamente irônico e crítico também. Assim, tinha um humor ácido, assim, muito interessante, que era uma coisa sempre muito surpreendente, né? No Congresso Nacional, mais 15 painéis com diversas técnicas compõem um ambiente e ajudam a humanizar o local de trabalho de centenas de pessoas. É sempre um prazer você passar e olhar e ver que você tem uma obra de arte à sua disposição. A azulejaria é uma das grandes características de Atos e fez o artista ficar conhecido mundialmente. Mas ele também tinha outros dons. O Atos é um grande pintor, um grande colorista. Ele tem muita pintura, ele tem gravura, ele tem a coleção de máscaras dele, que é objeto de desejo, quase todas estão na mão de colecionadores. O mestre deixa uma lição de vida. As coisas têm um lado muito simples, assim, muito humano, sem pompa. A ópera preferida dele era Carmen, de Bizet, onde canta: o amor é um pássaro rebelde que ninguém consegue domar. E talvez assim tenha sido com a criatividade do gênio Atos Bucão. Em ano de Copa do Mundo, o Brasil inteiro respira futebol. Todo mundo para diante da TV para ver a seleção masculina tentar obter mais um título. Os nossos atletas têm realmente muita qualidade e fama mundial. Tanto é que ganham salários altíssimos. Mas por que as atletas do futebol feminino, apesar de terem grande qualidade, não têm o mesmo reconhecimento? Para debater essa situação, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública. Veja como foi na reportagem da TV Câmara. O futebol feminino do Brasil tem poucos anos de profissionalização, mas já acumulou vários títulos internacionais. De 91 para cá, o time brasileiro foi 7 vezes campeão da Copa América, 2 vezes medalha de prata nas Olimpíadas e 3 vezes ouro nos Jogos Pan-Americanos desde 99. O mesmo êxito vale para o futebol das quadras. O futsal feminino ele é hegemônico mundialmente, né? Nós somos 6 vezes campeãs mundiais. Nos últimos 9 anos tivemos a melhor do mundo, que é brasileira. Nos últimos 4 foi a Amandinha. E somos atuais campeãs também da Copa América e campeãs sul-americano sub-20.
Dentro de campo, a seleção feminina de futebol pode ter resultados até melhores do que a masculina, mas nem de perto tem o mesmo reconhecimento. As diferenças são muitas, a começar pelo salário. E a profissionalização é rara. Somente 2 times no Brasil contratam jogadoras com carteira assinada e o maior salário é R$5 mil. Muito menos do que ganha a maioria dos homens do futebol. A valorização do futebol feminino foi discutido na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Além do salário das jogadoras, é difícil conseguir patrocínio. O machismo é uma das causas da falta de apoio, na opinião de profissionais que atuam na área esportiva. O futebol feminino tem audiência, o futebol feminino tem engajamento, o futebol feminino tem resultado. E o mercado publicitário brasileiro é completamente míope para isto. E para piorar, a Caixa Econômica Federal cancelou o patrocínio do Brasileirão Feminino deste ano, depois de 5 anos como patrocinadora oficial do campeonato. O nosso patrocínio nesse período todo chegou ao valor de R$50 milhões, com que garantiu, inclusive, com que o campeonato fosse televisionado, né, para televisão aberta e tivesse uma ampla questão de visibilidade, garantindo uma grande visibilidade para essa modalidade esportiva. Então, esse ano, pontualmente, esse patrocínio não foi possível de ser executado, assim como outros, como eu já mencionei, de outras modalidades. Então, esse é o montante que a Caixa investe no patrocínio do futebol feminino, infelizmente, o único patrocinador da modalidade. Atletas relataram que o Brasil perde muitos talentos por não estimular o futebol feminino. A ex-zagueira e capitã da seleção brasileira e atual dirigente da Federação Paulista de Futebol, Aline Pellegrino, que participou por meio de videoconferência, citou o caso dela, que desde criança teve que lutar até contra o preconceito da própria família para seguir jogando. Obviamente que mudança cultural elas não levam 5 anos. A gente construiu elas em 500. São gerações e gerações que vão mudar essa cultura do espaço do homem e da mulher em qualquer área da sociedade. Porém, eu acho que o futebol, até pela importância que tem no Brasil, eu acho que ele é uma ferramenta muito grande para diminuir o espaço dessas transformações. Os desafios para as mulheres no futebol acontecem não só para as atletas. A jornalista Bruna De Auri relatou o assédio sofrido durante a cobertura de um jogo no Rio de Janeiro. Agora, a repórter integra o movimento Deixa Ela Trabalhar. Quando uma mulher repórter começa a trabalhar com futebol, a gente também sofre muito com machismo. A gente precisa fazer muito mais força para provar que a gente sabe falar de futebol. A gente passa por vários questionamentos, assédio. Quando a gente tenta alguma informação com uma fonte, muitas vezes eles querem algo em troca ou então ridicularizam a gente. Então, realmente é difícil para a mulher trabalhar com futebol em todas as áreas. O assédio de torcedoras também foi lembrado por Carla Ambrosio, do movimento Mulheres de Arquibancada. Ela citou os vídeos que mostraram o assédio de torcedores na Copa do Mundo. São cenas muito lamentáveis que têm acontecido até na Copa por questões da torcida mesmo, e isso nada mais do que a gente já não tenha visto, porque isso acontece diariamente nas torcidas do Brasil. Para as integrantes da comissão, é preciso criar políticas públicas para incentivar as meninas e garantir apoio ao futebol feminino profissional. Quando pensamos em Salvador, a imagem que vem à nossa mente é a da cultura, com música, dança e culinária marcantes. Mas outra expressão artística vem ganhando força na cidade, é a arte de rua. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer o trabalho de um artista plástico que deixou sua marca em vários muros do bairro 2 de Julho. E quem nos leva nesse rolezinho é a TV Câmara de Salvador. Começar mais um rolezinho, dessa vez com o meu brother Éder Muniz, artista plástico, grafiteiro. Como é que começou essa história toda de lidar com as cores e as formas e trazer isso pra rua? Comecei pichando, James. A primeira relação com arte de rua foi a pichação, lá no bairro mesmo, e isso se estendeu para minha escola, da igreja que eu frequentava, a igreja católica também, e aí eu fui expulso da escola por isso, e da igreja também. E depois conheci o grafite em 2001, e aí nunca mais parei de grafitar e o trabalho hoje se estende por toda a cidade. Todo mundo que pichava almejava chegar a grafiteiro.
ou a b-boy, ou a tatuador. Eu pintei esse painel a primeira vez em 2006, já refiz 3 vezes ele. E é um painel que pra mim tá uma parede viva. Mostra um pouco da minha evolução do meu trabalho, sabe? Uma fase diferente do meu trabalho, outro momento, né? Conta uma história, tem uma história para contar. E existe uma ética assim, entre os grafiteiros de não cobrir o grafite do outro, de assim, se você grafitou aqui, essa parede é sua? Existe uma lei informal na rua, né, onde o grafiteiro não cobre o outro, o grafiteiro não cobre a pichação e vice-versa. Mas a gente mora na cidade, né, velho? A gente são seres humanos, né? O egoísmo, a competição existe. E às vezes um rompe, né? A lei do outro e tem conflitos. E quem tá aqui, velho, é muita loucura. Todo mundo fala com você. Aqui é um sinal pra muita gente. O fluxo aqui é muito grande. Grita, interfere. Dá palpite? Dá palpite. Pinta Jesus, pinta o Bahia, o escudo do Bahia. Você quer saber o que é? E esse trabalho aqui é novo, né? Como é essa história? É bem recente. O trabalho tem no máximo 3 meses. A renovação também. É outro lugar privilegiado do centro. Então tem esse cuidado de estar renovando, né? Também tem a temática aí para mim, né? Dos tupinambás, né? Que habitavam aqui antes dos portugueses. Claro. Então é esse reconhecimento e também. E tem também a interferência aí urbana, né? Tem essas... Você estava me falando dessa tintinha branca aí, essa coisa não existia no trabalho antes, né? O trabalho é efêmero, né? Você tem o maior cuidado, mas tem que ter também a consciência de que pode estar aqui amanhã e depois não pode estar mais. A parede pode cair. Pode cair. O dono pode vir pintar. O cara pode colocar um cartaz gigante em cima, tá ligado, velho? Ou seja, para você é muito especial, mas pro outro ele não tá nem vendo o que isso é arte. Eu acho que o vilão hoje do grafite na cidade são os comerciais, né? Os cartazes e o político. Porque não tem nenhum critério. Os caras pagam R$10 para uma propaganda política. O cara paga um grafite que vale, sabe, R$1.000. E de repente... tem um nome e um número. A minha inspiração mesmo, velho, é a mensagem maior, sabe, dessa relação que o homem tem que ter com a natureza, velho. Sabe? A gente tem que entender o cosmos de forma maior, sabe? Pra saber viver nisso aqui. Pô, a gente tá em caos, velho. A gente tá vivendo em caos, sabe? Há muito tempo. Não é de hoje. É histórico isso aí, velho. Sabe? E os povos antigos tinham uma relação muito maior ainda. Imagina quanto a gente perdeu até agora, sabe? Claro. E não consegue entender por que essa depressão, sabe? Por que essa violência. E basicamente essa relação, velho, sabe? A gente não tá nem se compreendendo, imagine compreender todo o cosmos. Então o trabalho apela para isso, né? Para que a gente tenha paciência, para que a gente pare um pouco, sabe? Se sinta, para sentir também os outros seres, claro. Sabe? Dar valor aos outros seres. Então tem essa mensagem. Pode falar no grafite como um movimento no Brasil já? Sim. No começo tinha essa influência forte da cultura hip hop, né, do Harlem, do Nova York, mas hoje, pra mim, o grafite tem identidade no Brasil. Pode crer. Muita identidade, sabe? Você chega em Salvador, você vê os personagens que se pintam aqui, a maioria dos personagens são de pele negra. É verdade. Sabe? Você vê isso em outro lugar do Brasil, do mundo, não vê? Só aqui. Inspirado aqui. Agora, falando do bairro aqui, o que é que você gosta do 2 de julho? O que é que você gosta de fazer aqui? E esse é um lugar, ainda assim, é um reduto de boemia e de convivência. Aqui eu gosto de sentar, velho, e observar as pessoas, sabe? Essa rotina, sabe? As pessoas que se conhecem e que se falam, do jeito que eles se falam. Você vê as pessoas, conhecer as pessoas, ver o valor das coisas, passa na barraca de folha, tá ligado? Não precisa muita coisa, não. E realmente o que você falou, devagar é o caminho. É o segredo, né? Você vai ao longe, né? A manha. Éder, valeu. Rolezinho maravilhoso, 2 de julho. Curti, acho que todo mundo gostou de fazer essa... Obrigado a você pela confiança, pelo convite também. Tem que vir dar mais uns rolezinhos por aqui. Né? E ficar mais, tipo assim, sentar mesmo e observar a vida acontecer. E descendo aí? Eu vou te convidar agora pra gente ir lá na Gamboa comer um peixe frito, pra gente almoçar e tomar uma cervejinha. Vambora.
ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!